Boa noite a todos. Estou vendo que vocês estão chegando, já estão se acomodando para o nosso webinar. Hoje vai ser um dia muito especial, pelo fato da gente estar recebendo três grandes profissionais que trabalham com transtornos alimentares, para que nós possamos discutir de uma forma um pouco mais crítica e de um jeito mais esclarecido sobre o dispositivo intraoral para perda de peso, que foi muito polêmico nas redes sociais. Creio que grande parte de vocês devem ter ouvido um pouco sobre isso. Então, a ideia de hoje é que nós possamos reunir diversas especialidades que trabalham com transtornos alimentares, como, por exemplo, a doutora Priscila Gil, que é endocrinologista, a doutora Samantha Pereira, que é cirurgiã dentista, a doutora Fernanda Psolaro, que é nutricionista, e eu ajudando também nessa discussão, para que nós possamos olhar e entender melhor sobre essa proposta e quais os impactos disso na saúde mental, tá bom? Então, vou pedir para todos vocês deixarem o microfone desligado. A câmera vai de acordo com cada um. Se sentir confortável, pode deixar aberta. Se não se sentir confortável, pode desligar. E eu vou dar a palavra agora para a doutora Priscila Gil. Olá a todos. Muito obrigada, Felipe, e ao Sebrata todo pelo convite. Vai ser um grande prazer estar aqui com pessoas que eu gosto tanto. Vamos lá, começar minha projeção. Vocês estão enxergando? Acho que ele foi para o último. Estão, né? Ok. Então, como o Felipe já me apresentou, eu sou endocrinologista do NATA, Núcleo de Atenção aos Transtornos Alimentares. Trabalho no IED como endocrinologista, no Serviço de Obesidade e Transtornos Alimentares, do Departamento de Psiquiatria e de Transtornos Alimentares da ABESO. Trabalho no CBMERG também, Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, como endocrinologista. Então, eu trouxe um pouquinho, antes de entrar propriamente na nossa discussão sobre o estudo atual, eu trouxe um pouquinho da história da fixação de mandíbula, né? Desde 1977, na busca, assim, eu fui achar por esse artigo da Lancet, que mostrou que já tentaram por algumas vezes esse procedimento, não é a primeira vez, não é inusitado, né? E aí o primeiro relato foi com 17 pacientes, foram 25 quilos de perda em 6 meses, e 2/3 dos pacientes reganharam após a remoção do dispositivo. E aí achei esse outro artigo de 1984, também mostrando 7 meses de fixação da mandíbula, e com a perda de 19 quilos em mulheres, 30 em homens. Quando você joga na PubMed, que eu fiz a pesquisa, as palavras-chave jaw, rearing e obesity, a gente acha 31 artigos, né? Então, já é uma coisa estudada, tentada. Esse artigo, ele fala que, esse de 1984, que a maioria dos pacientes tiveram, acabou por ter sintomas psiquiátricos durante o tratamento, e que os pacientes que comiam por consolo, de alguma forma, um comer emocional, mas de recompensa, tiveram reganho após a retirada do fixador. Então, é algo que eles estudaram isso, separaram em grupos. Já esse aparelho ortodôntico estudado atualmente nesse artigo, acho que é o próximo. Gente, eu pulei primeiro. Desculpem. Eu acho que... Bom, deixa eu seguir assim, desculpa. Vamos lá. Esse aparelho, eu vou deixar a explicação propriamente do atual para a Samantha, que vem a seguir, tá? Esse da esquerda que vocês estão vendo é uma figura que eu achei, possivelmente um aparelho bem antigo, tá? Mas que tá livre na internet, e eu achei curioso, porque realmente parece um aparelho ortodôntico de masmorra, né? Para parar de comer. O atual do estudo
da Nova Zelândia. É um aparelho que a doutora Samantha vai falar a respeito, mas que realmente não chega daquela forma, né? Então, fazendo uma comparação, né? Quando a gente traz uma novidade, como foi a insulina em 1922, ela está fazendo agora 100 anos, né, da descoberta da insulina, usava-se a insulina, na época, para choque hipoglicêmico, para reverter depressão grave e epilepsia, né? E se achava interessante, houve alguma resposta na época, hoje é um grande absurdo, né? Assim como a organoterapia, utilizada também por Reich para poder controlar, moderar impulsos sexuais femininos, que era uma câmera de metal e madeira, que a mulher ficava trancada lá dentro. A trepanação foi foi o início das cirurgias cranianas, né? Com a abertura do cérebro, enfim, foi um início da neurocirurgia, e hoje a gente acha um grande absurdo a forma que era feita. A gente teve o Aspire Assist, já falando para a obesidade, né? É um tratamento liberado para a obesidade, que foi liberado em 2016, que é isso. O FDA liberou recentemente, em 2016. Nada mais é do que uma gastrostomia, ou seja, um tubo que é colocado no estômago e drena a alimentação no pós-prandial. Então, depois de se alimentar, a pessoa vai lá, abre o botãozinho dela e esvazia durante 20 a 30 minutos 30% do valor energético ingerido, e isso é liberado, né, com indicação para IMC acima de 35 até 55 em protocolo, mas é um mecanismo purgativo, né? Aí o Aspire Assist, né, esvaziando no vaso sanitário, e aqui o botãozinho, como fica na barriga, fica apenas um botão, as pessoas, inclusive, se afeiçoam a esse botão. A própria cirurgia bariátrica de Scopinaro, quando veio a mais expoliativa, né, uma das mais expoliativas que a gente tinha, não a atual, que é feito o bypass, mas essa foi uma das primeiras. Eu me lembro de ter assistido algumas, foi década de 90 que chegou para mim, e eu achava um grande absurdo, né? Tanto essa Scopinaro, que é a mais desabsortiva. Eu vou mostrar para vocês que tinha apenas 50 centímetros de canal comum, tá? Aqui é o canal alimentar, e aqui é o canal bílio-pancreático, e o canal comum é esse finalzinho, 50 centímetros, ou seja, eu tinha paciente na época que comia sorvete dentro do vaso sanitário, porque saía o sorvete imediatamente putrefado, né? E hoje, realmente, a gente acha um grande absurdo, mas a gente fazia isso, né? E aí vem o jaw ring, né, para controle de peso. Hoje já é até mesmo vendido já. Então, aí tem um site, busquei rapidamente no Google, não recomendo que ninguém corra fazer de maneira nenhuma, mas para vocês verem que já está sendo vendido o procedimento, embora ainda esteja em estudo. A gente sabe que isso acontece inapropriadamente, né? Embora ainda em estudo. Então, o estudo que a gente veio trazer, essa crítica, né, esse device intraoral para perda de peso, ele está sendo estudado na Nova Zelândia e na Inglaterra, é um grupo misto que eles indicaram começou-se com 28 pacientes, todos com IMC acima de 30, não podia ter condições orais, a Samantha vai falar melhor sobre isso, condições orais de doenças orais ativas, não podia usar CPAP, que é aquela pressão positiva para a apneia do sono, não podia ser diabético, se tivesse diabetes não entrava por causa dos comprimidos, por causa da hipoglicemia, não podia ter doenças cardíacas, do asma, não podia ao menos tomar comprimidos, porque o comprimido não passaria no momento que houvesse a fixação dessa mandíbula, mantendo a boca fechada, né? Então, só poderia tomar se a pessoa ingerisse líquidos, em forma de líquido, esse comprimido, tá? Comprimido em forma de líquido, aí poderia entrar. Então, com isso, começaram com 28 pacientes. Na verdade, o que ficou no estudo foram 7 que entraram e só 5 terminaram o estudo. Tá? Então, é um estudo extremamente, muito pequeno. A dieta eu vou deixar por conta da Fernanda, que ela vai falar um pouquinho, mas é uma dieta de baixíssima caloria. E
eles avaliaram questionários de qualidade de vida, com 24 horas, com 7 dias, com 14 dias, e depois 2 semanas após a retirada após a remoção da fixação. Tá? E o objetivo era ver qual era a praticidade, qual era o conforto, qual era a tolerabilidade, qual era a segurança. Foi publicado no British Dental Journal, agora em junho de 2021, e observem a perda de peso. Foi uma perda de peso expressiva, né? Considerando que foram apenas semanas, uma perda de 6 quilos, 6,3, e 2 semanas após, pouco reganho. Então, foi visto como que os pacientes ficavam com isso, se ficavam irritados, se tinham dificuldade de relaxar, se tinham problema de diálogo na hora de falar, e foi visto também como é que a obesidade causava transtornos nesse paciente, transtornos físicos, amarrar sapato, dificuldade de sentar na cadeira, mobilidade, cruzar as pernas, tudo isso foi avaliado, e eles observaram melhora da função física, claro, perdeu peso, né? Melhora da autoimagem e da vida sexual. 2 relatos de piora social, o Felipe vai entrar mais nesse âmbito. Então, deu tanto bafafá, né? Deu tanta discussão esse aparelho, que já foi tweetado, muita coisa já foi falada sobre isso, e aí o próprio autor se reconsidera falando, não, na verdade eu estou estudando isso para pré-operatório, para quem não pode operar a bariátrica por altíssimo risco, então eu boto para o pré-operatório de uma cirurgia bariátrica. Então aí está se reconsiderando, o próprio autor está reconsiderando algumas coisas, alguns pontos, né? Mas ele fala em interromper hábitos alimentares aditivos. Não sei de onde foi tirado isso, porque isso não foi estudado, né? Mas ele coloca assim, a aplicação, ele coloca como episódica, talvez coloque por 15 dias, retire, dê repouso, aplique de novo, como se fossem very low carb cetogênicas, talvez, ou seja, se faz um tempo, tira, talvez um balão, bota o balão, tira, em episódios para poder fazer a perda de peso. Aí ele sugere isso. E a vantagem de ser por 20 minutos, a aplicação do próprio dentista, e parece que motivou os pacientes a continuarem com a perda. Agora, esse quadrinho aqui é colocação minha, já um posicionamento meu, que ele não trata comorbidades, ele não faz essa crítica no artigo, tá? Não é feita, mas a verdade é que quero ouvir a opinião de todos os colegas, né? Mas não trata comorbidade nenhuma, até porque comorbidade não pode entrar. Se ele for diabético, ele não entra. Se ele for cardíaco, não entra. Se for hipertenso, não entra. Se tomar remédio, não entra. Não trata psicopatologia, não é nada, completamente, ela não é abordada. Aí eu questiono, intensifica a psicopatologia? Outra questão, foram poucos candidatos, né? Foi pouco tempo, 14 dias, os antigos estudos de 1977 ficava 6 meses, imagina como devia ser isso. O reganho foi estudado por pouco tempo e a estigmatização daquele aparelho na boca como uma masmorra medieval é bastante complexo também, né? No meu ponto de vista. Então, eu acho que é muito simples, esse é o último slide, mostrando a grande complexidade da obesidade. Cada pontinho, cada quadradinho desse é um ponto de fisiopatologia da obesidade. Tá? Tem transtornos alimentares aí, tem a parte social, tem comportamento, tem genética, tem baixa taxa metabólica, tem dificuldade de queima, tem sedentarismo, enfim, tem o comer hedônico, o paciente que tem mais fome, que está desregulado o hipotálamo, enfim, a gente estuda tanto obesidade, a gente já sabe o grau de complexidade, mas com esse aparelho o que você está fazendo repetindo a frase que hoje a gente tenta corrigir, tenta delicadamente não falar, né? E corrigir quem fala, basta fechar a boca. Esse aparelho, ele traz essa impressão, né? Então, ele é uma novidade, mas pode trazer grandes problemas, a gente vai discutir, e fica a minha crítica quanto a todos esses pontos que eu coloquei, da psicopatologia e tudo. Eu acho que é muito simplista pensar em se tratar a obesidade fechando a boca, né? Botando um aparelho. Mas
talvez seja uma ferramenta para, associado a diversas outras, bloqueio de impulsos, tratamento de fome, bloqueio de fome, estímulo à saciedade, terapia cognitivo-comportamental, terapias outras múltiplas, talvez cirurgia bariátrica, talvez ele seja mais uma ferramenta, não sei, vai precisar de muito estudo ainda. Vamos lá, esse era o meu último slide, gente. Quem quiser, eu posso pedir para o Felipe. Felipe, não sei se você pode mandar esse mapa, ele é muito interessante para olhar, não dá para ver nada aqui, mas olhando é legal. Olhando. Eu disponibilizo, sim. Então, vamos dar continuidade. Agora nós receberemos a doutora Samantha, que ela é cirurgiã dentista, e ela vai explicar um pouco sobre este procedimento e até os impactos odontológicos disso. Olá a todos, boa noite, muito obrigada. Deixa eu colocar aqui o meu slide agora. Está aparecendo para vocês também, né? Positivo na tela? Sim, tá bom. Obrigada. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite do Sebrata, do Felipe, para participar dessa análise crítica do dispositivo Dental Slim Diet. Eu sou cirurgião dentista, como vocês já me apresentaram. Tive muitos anos com muita honra de estudo no grupo de transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria, do Ambulim, também fiz parte do PROTAD, e atualmente eu sou professora e também sou assessora técnica de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. E eu achei extremamente interessante essa reunião para abordar todos os aspectos de um dispositivo que eu já coloco de antemão a minha opinião. Antes de falar de forma objetiva, vou falar de forma subjetiva, que eu temo que vá virar uma febre, né? Então, eu acho que é um momento crucial para pararmos, para pensar, refletirmos sobre justamente como que ele funciona, quais as consequências, se há vantagem, se há desvantagem, porque acredito que muitos pacientes irão buscar esse procedimento, tá? Então, já vou começando explicando como que é realmente esse dispositivo do ponto de vista odontológico. Bom, o autor descreve como um dispositivo que é muito semelhante à banda ortodôntica. Então, quem já usou aparelho fixo, aquele aparelho, né, com os brackets, vai se lembrar que provavelmente em algum momento da vida o cirurgião dentista colocou um anel de metal nos molares, lá no dente do fundo. E o princípio desse dispositivo é a semelhança de uma banda ortodôntica, tá? Então, o paciente, ele usa antes um elástico para separar os dentes, para caber esse anel de metal, usa durante alguns dias, depois ele retorna, é feita uma moldagem, então é obtido um modelo de gesso, e a partir desse modelo de gesso é confeccionado este anel de metal, tá? Que vai ao redor dos dentes, e ele é cimentado nos molares superiores e inferiores. Porém, diferentemente de um dispositivo de tratamento ortodôntico, nesse dispositivo Dental Slim Diet é inserido uma estrutura magnética, e é essa estrutura magnética que vai fazer com que o paciente fique com a boca fechada, tá? Devido a justamente essa força de magnetismo, ou seja, ele é impedido de abrir a boca, o que não acontece no tratamento ortodôntico. Aliado a isso, como ele tem essas estruturas que ficam na face externa do dente, o autor diz que há uma proteção de silicone para evitar a laceração na mucosa jugal, ou seja, na parte interna da bochecha, tá? Os pontos de inclusão do estudo já foram muito bem abordados pela Priscila. Só vou salientar em relação à parte odontológica que, para o estudo, seria necessário que o paciente ele não apresentasse nenhum tipo de doença periodontal, tá? E uma boca saudável, né? Ele não especifica aqui exatamente o que é uma boca saudável, mas ele só especifica que um dos critérios é a ausência de doença periodontal, ou seja, uma gengiva
em boa condição, tá? E também que o paciente necessita ter o quê? Os molares, os dentes posteriores, porque esse dispositivo, ele não pode ser fixado em outro tipo de dente. E para eu poder fazer já análise crítica, de forma a discutir realmente os resultados, eu quero apresentar já alguns resultados em relação à saúde bucal, né? Então, nesses pacientes que receberam o dispositivo, eles já apresentaram algumas queixas, né? Então, eles apresentaram queixas em relação à pronunciação de palavras, alterações no paladar, dor, desconforto, também relataram uma higiene oral insatisfatória e também alterações na fala. Como ele é confeccionado, como ele é instalado, mediante também aos critérios de inclusão e já os resultados que foram obtidos, nós vamos para as nossas considerações da parte odontológica, né? Então, como a Priscila bem explicou, o autor ele diz que é um dispositivo que é uma, entre aspas, né, uma forma melhorada do que foi aplicado na década de 80. Então, ele compara muito o dispositivo com esse método utilizado na década de 80, que era o bloqueio maxilomandibular, que poderia ser com aqueles dispositivos metálicos, como a Priscila mostrou, como também com fios. Eu já vi um paciente, já tem alguns anos, que fez esse bloqueio com fios de aço mesmo. O cirurgião dentista fez esse bloqueio. É um bloqueio que é a semelhança do que ocorre quando pacientes têm fraturas, né, em face e precisam consolidar. Então, é necessário fazer um bloqueio, tá? Ou quando um paciente também faz cirurgia ortognática, mas existe todo um preparo psicológico e nutricional para esses pacientes quando é necessário fazer esse tipo de bloqueio, né? Diferentemente do que foi feito na década de 80. Então, realmente houve uma perda de peso, apesar de terem tido uma recuperação parcial, mas houve uma perda de peso na época. Mas em relação à parte odontológica, quando fizeram na década de 80 esse bloqueio maxilomandibular, os próprios autores dos estudos mencionaram que os pacientes apresentaram sérios problemas periodontais, ou seja, de gengiva, quando foi removido o bloqueio. Eles apresentaram também limitação de abertura de boca, porque a boca ficou fechada durante tanto tempo que prejudicou a articulação temporomandibular, essa articulação aqui, perto do ouvido, que é responsável pela nossa abertura e fechamento. Então, os pacientes apresentaram uma disfunção após o uso desse tipo de bloqueio e também o desenvolvimento de quadros psiquiátricos, tá? Comparando, então, com o Dental Slim Diet, que ele apresenta o autor como uma versão melhorada desse bloqueio maxilomandibular da década de 80 e também como uma alternativa, né, a uma cirurgia bariátrica, ao uso de medicações. A primeira crítica que eu faço para poder comentar das partes que envolvem a odontologia é realmente o tamanho da amostra, porque ele menciona muito nas questões odontológicas que alguns pacientes reclamaram disso, alguns pacientes apresentaram aquilo, mas a amostra ela é tão pequena, né, que alguns de 6, 7, 5 pessoas, alguns para mim é mais de um. Mais de um, são 2, 3, isso já dá 50% da amostra. Então, quando você lê o texto corrido, né, e ele menciona de forma descritiva isso, alguns pacientes disseram que há uma piora na higiene bucal, mas o que é alguns, né? Praticamente metade da amostra. Então, isso é muito importante quando a gente vai verificar, porque talvez não seja tão minimalista, não, ele minimizou um pouquinho, eu senti isso, que pode ser prejudicado. A primeira questão que muito me preocupa é a doença periodontal, que ele diz que os pacientes não apresentaram doença periodontal após a remoção do dispositivo, mas ao mesmo tempo ele diz que apresentaram sangramento ao redor do anel de aço, né, quando ele foi removido. Bom, sangramento já é um primeiro início de inflamação gengival, tá? Então, ele fala que foi feito uma análise prévia, se os pacientes tinham ou não boa condição periodontal, mas ele não discrimina muito bem
quanto que tinha, se tinha tártaro, os pacientes, se tinham inflamação gengival, se já tinham placa bacteriana, e existem índices para você mensurar isso. E eles são extremamente importantes quando nós fazemos uma pesquisa que envolve condição bucal. Então, só o fato de ele já dizer que houve sangramento é porque já tem uma inflamação gengival localizada, tá? Então, não é bem assim que não teve nenhuma alteração. Já tem uma inflamação local, que ele mesmo depois tenta reverter, dizendo que é um sangramento facilmente controlado com profilaxia. Já é um grau inicial de inflamação, tá? Ele menciona também que o dispositivo é removido no 7º dia para fazer uma limpeza da cavidade bucal. A placa bacteriana, pessoal, ela já se forma em questão de horas após a ingesta alimentar, seja ela sólida, seja ela líquida, tá? E por isso que nós temos que escovar os dentes, né? Classicamente, nós falamos 3 vezes ao dia. Então, você esperar 7 dias para fazer essa remoção da placa bacteriana é muito complicado, tá? É muito prejudicial para a condição bucal. E até porque ele também não mensurou essa camada de placa bacteriana. E como eu falei para vocês, existe um índice, tá? Nós temos um índice que chama O'Leary, que você verifica a quantidade de placa bacteriana aderida na superfície dental, tá? E em nenhum momento ele fala isso. Então, eu não sei o quanto que os pacientes tiveram de acúmulo de placa bacteriana, e eu acredito que tenha sido muita placa, tá? O que também nos preocupa é que essa condição ela pode piorar se o seu dispositivo ele for usado por mais tempo, né? Porque a deterioração da saúde bucal ela é dependente também do tempo. Então, quanto mais tempo você tem um hábito deletério, ou seja, quanto mais tempo você deixa de escovar os dentes, você não passa fio dental, a sua condição bucal ela vai piorando progressivamente cada vez mais rapidamente, tá? E aí ele tenta argumentar que os pacientes, alguns, novamente, tiveram queixa de higiene oral insatisfatória, mas era prescrito um bochecho de clorexidina, tá? Então aqui já vai mais uma crítica. A placa bacteriana, quando ela é aderida ao dente, ela precisa ser removida mecanicamente, tanto que nós falamos que se você tiver pasta de dente e escova, e se você tiver que escolher um dos dois, escolha a escova, porque você faz a remoção mecânica. Por isso que nós passamos fio dental. Não adianta fazer um bochecho conséptico, se você precisa remover mecanicamente aquela placa. E quando você faz um bochecho, que aliás é um bochecho bem difícil, né? Porque imagina tentar bochechar ainda com a boca, né? Eu tentei fazer esse teste, gente, eu babei. É muito difícil, tá? Você não remove essa placa por completo. Então, por isso que associo também que os pacientes perceberam que ficava uma superfície áspera. Por quê? Tem placa aderida. E, além disso, a clorexidina é uma outra questão que me preocupa um pouco, porque ele prescreveu por 14 dias. A longo prazo, o bochecho de clorexidina, ele pode alterar a coloração dos dentes, ele pode amarelar. O próprio autor colocou também no estudo que amarelou a superfície lingual, os pacientes perceberam isso. E ele também provoca alterações no paladar a longo prazo. Então, se esse dispositivo ele for utilizado por mais tempo ou de forma intermitente, e for prescrito bochecho de clorexidina dessa forma indiscriminada, você pode ter essas alterações também, tá? Então, de forma crítica, se esse dispositivo ele for ser utilizado a um longo prazo, tá? E também não ter critérios de inclusão dos pacientes em relação à higiene bucal, como ela é realizada, a condição bucal prévia, esses pacientes podem sim desenvolver uma piora da condição bucal, até porque nós bem vimos a dieta, ela não é de água, né? Essa dieta ela tem restos ali de alimento que vão se aderir à camada do dente. Inclusive teve um paciente que relatou que burlou, né? Ele furou ali a dieta e comeu chocolate derretido e tomou refrigerante. Então, imagino, meu Deus, refrigerante ácido nesses dentes, a deterioração e fora o açúcar, tudo isso vai acabar prejudicando. Então, não adianta você fazer a higiene bucal a cada 7 dias, você não vai passar fio dental. Clorexidina, ela tem suas indicações e tem muitas limitações e contraindicações também. E, a longo prazo, pode sim
promover uma piora na condição bucal do paciente, aumento de lesões de cárie, desenvolvendo o agravamento de doença periodontal, e a saúde bucal está diretamente relacionada com toda a saúde do indivíduo, então vai prejudicar ele de uma forma como um todo. E também a questão estética, né? Que os pacientes reclamaram, e realmente, nós olhamos, tem que reclamar, realmente não tem nem o que se falar. E, então, são essas considerações que eu tenho da parte odontológica. Então, uma palavra para vocês. Muito bom. Muito bom, muito esclarecedor, né? Acho que fica claro, e por isso que nós queríamos trazer uma dentista para explicar o procedimento, explicar os impactos odontológicos, até porque seria o cirurgião dentista que iria colocar, né? Então, não teria como nós fazermos uma análise crítica sobre isso sem a presença do cirurgião dentista. Eu vou entrar agora em relação aos aspectos psicológicos. Então, eu sou Felipe Augusto, eu sou psicólogo, eu trabalho quase que exclusivamente com transtornos alimentares, tanto no Hospital das Clínicas, como também no consultório particular. E quando a gente olha esse cenário de colocar esse dispositivo, o primeiro impacto psicológico, creio que passa pelos aspectos de estigma de peso, como comentado pela Priscila, né, que eu acho que é algo que nós precisamos, de certa forma, olhar e perceber que, na verdade, esse dispositivo ele acaba sendo uma quase que concretização, né, de que esses pacientes eles deveriam trancar a própria boca, fechar a própria boca. Então, de certo modo, é quase como se o estigma que nós que trabalhamos com transtornos alimentares tentamos combater ou tentamos conscientizar, esse aparelho ele vem, de certo modo, trazendo isso como uma via concreta, né? E trazendo também um elemento que esses pacientes eles não têm nenhum tipo de controle ou forma de regular a própria alimentação, sendo necessário, literalmente, fazer aí este tipo de procedimento. E não raro, talvez, até alguns pacientes procurem, né, tratamentos como este, se eles forem comercializados pelo fato desse estigma internalizado, né, dos pacientes de tanto ouvirem isso, tenderem também a procurarem procedimentos, talvez, que vai nessa linha. Quando a gente pega a tabela e começa a tentar aprofundar um pouco os impactos psicológicos, sociais ou na qualidade de vida do paciente, acho que tem algo que chama bastante atenção, que eu vou trazer para vocês, que seria o seguinte: no estudo ele traz essa linha de base, que seria, né, como esses pacientes eles normalmente se sentiriam, e depois ele começa a trazer algumas variáveis de após 24 horas, depois 7 dias, depois 14 dias, e depois quando já removeu o dispositivo. Então, sentir-se tenso, se a gente olhar, esse paciente, ele sai desses aspectos basais de que comumente ele se sentiria tenso, para um aumento aqui que a gente vê depois de 24 horas, mesmo que depois de 7 dias tenha tido algum aumento, isso já está acima das taxas basais deste paciente, né? A questão de se sentir envergonhado também. Se a gente olhar, após 24 horas, a gente já vê um acentuado, né, uma acentuada expressão desse sentimento de vergonha, não só a nível individual, mas também pelas pessoas que estão ao redor, em termos desse paciente se sentir envergonhado, dos outros perceberem que ele está usando alguma coisa, dele precisar utilizar esse dispositivo, pensando, né, o que as pessoas poderiam julgar ou falar sobre isso. Além disso, aumento da irritabilidade, né? Dificuldade em conseguir fazer as coisas do próprio trabalho, por ficar sentindo desconforto e por, de certa forma, perceber, né, constantemente esse dispositivo dentro da própria boca. E algo que chamou muita atenção foi os pacientes relatarem que a vida em geral eram menos satisfatórias, né? E esse foi um marcador muito importante que, depois de 24 horas, já teve um aumento bem expressivo, quase o dobro da taxa basal de início, e mesmo após 7 dias, eles permaneceram dentro dessa mesma taxa de ter essa sensação de que a vida, em geral, ela era menos satisfatória, tá? Além da incapacidade, que aí entrou toda a explicação da doutora Samantha, né, deles conseguirem, de certa forma, falar, conseguirem ter gesticulação, tá? Então, do ponto de vista psicológico, a gente está vendo algumas variáveis que, de certo modo, têm ali um impacto importante na qualidade de vida desses pacientes.
A Academy for Eating Disorders, que seria uma associação composta por diversos clínicos especialistas em transtornos alimentares, ela traz alguns questionamentos em relação a esse estudo e um posicionamento. O primeiro dela, né, o primeiro posicionamento que ela traz é que esse estudo ele não teve nenhuma avaliação psicológica ou psiquiátrica dos pacientes no pré, no pós e no segmento de follow-up. Que isso pode causar uma preocupação muito grande, porque essa parte está sendo desconsiderada em termos de tratamento. Né? É quase como se a gente tivesse isolado essa parte, que talvez é uma parte que traria ali suas repercussões, e tivesse focado exclusivamente no peso e no dispositivo. Então, a Academy já traz isso como uma variável de urgência para os clínicos prestarem atenção. Né? Também a Academy fala que esse dispositivo ele pode ter riscos em relação a comportamentos restritivos e também comportamentos compensatórios. Além disso, a Academy ela endossa a ideia que, dependendo de como os tratamentos para perda de peso eles ocorrem, eles aumentam a probabilidade relacionada a ter uma relação caótica com a imagem corporal, desenvolvimento de transtornos alimentares, comportamento de controle de peso inapropriado e também depressão. Então, a Academy ela até traz, né, um apelo para todos os clínicos que questionem o uso não apenas deste dispositivo, mas também de todos os métodos de perda de peso que possam perpetuar o estigma e também levar danos aos pacientes. E dentro disso, a gente traz alguns questionamentos, né? Talvez, qual a mensagem que esse dispositivo vende para os pacientes? Eu acho que, do ponto de vista psicológico, a gente precisa pegar um pouco essa vivência, né? Com esse dispositivo colocado na boca, como é que esse paciente ele se sente? Né? Como ele se sente a nível individual, a nível coletivo, qual será a sensação para esse paciente? Será que esse é um tratamento respeitoso? Será que esse é um tratamento que leva em consideração, né, as dificuldades desse próprio paciente? Né? Será que é um tratamento que talvez não vai reforçar mais esse estigma, que é só fechar a boca e ponto? Né? Como se isso fosse o único problema da história, então vamos fechar a boca e está tudo resolvido, tá? E até mesmo de qual saúde nós estamos falando. Será que saúde mental não precisava ser uma variável nesse estudo, que a gente conseguir ter dados mais robustos e conseguir ver, né, o que precisaria, talvez, a gente fazer em termos de ajuste ou em termos de intervenção para essa ser uma proposta, né? Ou até mesmo se essa é uma proposta que, do ponto de vista de saúde mental, não se aplica. Tá? E um questionamento fazendo uma ponte com a fala que a Fernanda vai trazer para a gente, se esse dispositivo ele promove, né, uma relação melhor com o corpo e com a alimentação, ou se ele prende o paciente todos esses dogmas, mitos e crenças relacionados ao fechar a boca e ponto. Tá? Então, eu trouxe um pouco desses questionamentos para todos nós. Como o estudo ele não avalia, né, o ponto de vista psicológico, eu tive que trazer esses adendos para que vocês pudessem, né, ter uma visão um pouco mais ampliada de alguns possíveis impactos psicológicos. Então, agora eu passo a minha fala para a Fernanda. Deixa eu tirar aqui. Olá, obrigada. Vou aqui também compartilhar esta tela e continuar essa discussão. Acho que muito do que a gente vai falar aqui, de alguma forma, já foi visto, mas tentando olhar um pouco também para essas questões da alimentação, da relação com a comida, da relação com o corpo. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Pciolaro, faço parte do Programa de Transtornos Alimentares Ombulim, lá do IPQ, do HC. Também sou membro do Departamento de Transtornos Alimentares da ABESO, junto com a doutora Priscila, sou voluntária do DBT Lab, faço parte também do GENTA e contribuo também com nutrição comportamental, que são lugares onde a gente discute bastante desses temas também. E eu queria iniciar trazendo algumas considerações que já foram até pontuadas, mas também com alguns questionamentos. Na própria introdução desse trabalho, eles trazem pontos como pessoas obesas podem sofrer de transtornos alimentares e de estigmatização e discriminação. E como será que esse dispositivo contribui com isso? Né? E será que reduzir 5% do peso contribui de alguma forma com isso?
de que a redução de peso pode melhorar a expectativa de vida e também reverter muitas das condições médicas que estão associadas com a obesidade. Como a doutora Priscila falou, esses pontos não foram avaliados e não seriam possíveis também de serem contemplados em 15 dias, né, de mudanças que foram propostas. E será que esses 15 dias propostos seriam capazes também de serem sustentados? Né? E ainda que pudessem trazer algum benefício, como esse paciente conseguiria sustentar, né, essa perda de peso ou esses benefícios que eventualmente pudessem aparecer? De que restrição calórica, em geral, ele coloca isso, inclusive, dentro da própria introdução, em geral, é apenas bem sucedida no curto prazo, pois gera pouca motivação e baixa adesão à mudança de estilo de vida. O que me deixou muito curiosa, porque é o que eles estão propondo, né? No fim das contas, o que eles propõem é uma restrição de curto prazo, né? E que também não vai promover mudança de estilo de vida e que provavelmente também iria diminuir a motivação, né? Em um ponto do artigo, ele até coloca de que os pacientes se mostraram motivados a continuar a emagrecer, mas ele não coloca como, né? Porque a motivação para emagrecer, as pessoas têm como um desejo, né? Eu estou motivado a tentar emagrecer, mas a proposta, né, que é feita para que isso aconteça nem sempre motiva mesmo, né? Então, se a motivação fosse continue com essa dieta ou continue com, enfim, essa proposta, talvez a motivação seja menor mesmo. Outra coisa pontuada foi que eles colocaram na introdução de que na obesidade mórbida os hábitos alimentares estão firmemente estabelecidos e são difíceis de mudar. E também fiquei muito curiosa tentando entender como esse dispositivo atuaria dentro dessa relação que realmente é muito complexa, muito difícil. Também já foi comentado algumas vezes, né, aqui, de que isso já é uma adaptação de uma fixação de mandíbula, né, da década de 80 e que muitos pacientes naquela época relataram, né, se sentir ansiosos e desenvolver doenças psiquiátricas, o que me parece também algo que não foi modificado nessa nova proposta, né? Eles tentaram fazer modificações técnicas, mas não houve modificações em relação a outros parâmetros que já foram vistos como negativos em outras técnicas. E em relação à dieta, vou só mudar vocês daqui, que senão não leio. A dieta que eles forneceram era uma dieta de 300 calorias numa garrafa de 200 ml, e os participantes, então, recebiam 800 ml, que compunham 1.200 calorias por dia, na forma dessas bebidas, que era um composto nutricional, né? E mais um shake de proteína, que tinha 25 gramas de proteína, que seria o equivalente a uma porção de carne, por exemplo, né? E podiam tomar líquidos de baixa caloria, como chá e café. Ou seja, é uma dieta líquida restrita, né, de baixa caloria, que já é largamente difundida, né, como proposta para perda de peso em diversos outros programas, e diversos outros programas têm dificuldade em sustentar a perda de peso conseguida, né? Então, outra questão é, será que por 15 dias muitas pessoas não conseguiriam se empenhar em fazer essa dieta líquida, ainda que eu não esteja de acordo com ela, né? Mas as pessoas não conseguiriam seguir essa dieta por 15 dias, mesmo sem esse dispositivo? Será que o dispositivo, neste caso, é indispensável? Né? E, claro, será que... então, no fim, não é restrição que ele está propondo, de novo? Né? E que, se o que faz a perda de peso é a dieta líquida, então, será que o dispositivo faz tanto sentido? Né? Se a gente está falando... claro que é muito difícil seguir uma dieta líquida e tem milhões de consequências nessa escolha, né? Mas o dispositivo não muda isso. Minha outra dúvida é como esse procedimento impediria comportamentos aditivos em relação à alimentação, que ele mesmo propôs, e eu coloquei uma frase um pouco mais completa, uma tradução livre, mas para poder exemplificar um pouco disso que ele escreveu, né? Então, de forma bem simples, ele escreveu: após 24 horas, os participantes indicaram que ocasionalmente se sentiam constrangidos, que a vida em geral estava menos satisfatória, como o Felipe já comentou, o que para mim já traz um ponto muito negativo, porque são apenas 15 dias, né? E que se em 15 dias eles já sentem que a vida é menos satisfatória,
como, pensando num tratamento que vai precisar ser muito mais de longo prazo e que 15 dias, infelizmente, não é suficiente para solucionar os problemas que a obesidade traz, provavelmente esse paciente vai se sentir muito insatisfeito com a sua vida se for utilizar esse procedimento por um período mais longo, né? Apesar disso, os participantes acostumavam-se ao dispositivo durante o período de tratamento e puderam trabalhar ao longo do emprego. Embora todos os participantes considerassem a dieta líquida monótona, porque obviamente é, né? E aí aqui eu abrindo parênteses, qualquer dieta que eu inventasse e que fosse exatamente o mesmo alimento todos os dias por 15 dias, desde que hipocalórica, promoveria a perda de peso, né? E esse é um outro ponto também, né, a questionar. E seria monótona do mesmo jeito e, portanto, seria difícil de ser seguida em longo prazo. E que eles não relataram fome, fadiga, tontura ou palpitação, que são normalmente associados a regimes de baixa caloria. E aí eu vou fazer mais do que um palpite, é um comentário de quem já usou aparelho fixo por muitos anos. Quando a gente coloca esse aparelho, dói para valer. E que eu imagino que a fome seja menos percebida do que a dor de colocar esse dispositivo. Eu fiquei me imaginando dentro dessa condição, né? Eu acho que com muita dor, a gente percebe menos a fome, e talvez por isso, né, tenha tido aí alguma... me chamou a atenção também eles não mensurarem muito desse quesito, né? Isso foi medido mais como desconforto, né, do que como dor propriamente dita. E, no entanto, os pacientes indicaram que a comida era muito açucarada, sugeriram adicionar alimentos saborosos ao regime da dieta, como bebidas salgadas e sopas. Então, também mostrando um pouco do quanto a comida tem um papel que não é só trazer nutrientes e satisfazer a necessidade fisiológica do corpo. A gente tem relações com a comida que são muito mais amplas do que só satisfazer a necessidade nutricional, e esse é algo muito lindo da comida, mas que também traz uma dinâmica muito mais complexa para o tratamento, né? E aí um paciente admitiu sabotar a dieta, é uma tradução minha, porque eles usam uma palavra como se fosse um traidor, né? Consumindo chocolate derretido e refrigerante. E isso não foi surpreendente. Aí essa última frase é a que mais me choca, assim, de todo o artigo, porque me soa muito julgadora, né, e bastante preconceituosa, né? Isso não é surpreendente, pois estudos mostraram que pacientes obesos geralmente têm uma personalidade de adesão e uma impulsividade por alimentos açucarados e sofrem de transtornos da compulsão alimentar. Claro que existe uma associação de obesidade e transtorno de compulsão alimentar, mas dito como se grande parte das pessoas com obesidade fossem traidores do processo de emagrecimento. E eu acho isso julgar, né, uma condição que é muito complexa, né, e como a doutora, essa é a minha opinião, meu pensamento sobre esse, que coisa, né, a gente fará para pensar na obesidade de uma forma tão simplista e julgadora, né? Então, desde muitos anos, a gente já, né, desde que a obesidade é conhecida como nociva à saúde, a gente vem buscando estratégias para tentar combater isso, e dietas sempre foram a primeira tentativa, né, de proposta para que uma pessoa com obesidade tentasse emagrecer. E o que a gente vê em pesquisas é que, em longo prazo, dietas da moda, né, ou específicas muito fechadas e sem muita flexibilidade, elas não se mantêm a perda de peso em longo prazo na maioria dos pacientes, elas podem trazer consequências deletérias, tanto físicas quanto emocionais, psicológicas, elas promovem alguma obsessão por comida. Então, se a gente pensar em alguém te dizendo, ou você mesmo pensando o tempo todo, eu não posso comer chocolate, não posso comer chocolate, na nossa cabeça o que fica é chocolate. A gente passa a pensar mais em chocolate do que se isso não fosse uma pauta, né? Então, muitas vezes, pensar que eu não posso comer estimula tanto fome quanto vontade de comer. E de que as dietas também podem, algumas vezes, estar associadas a transtornos alimentares. Mas muitas das intervenções ainda continuam focando numa dieta ou numa forma de se manter a dieta presente, né, como estratégia para perda de peso, para tratamento de obesidade. O que, claro que uma dieta
vai promover perda de peso, mas o que a gente está questionando é o quanto isso é efetivo para tratar a obesidade em longo prazo. E eu adoro essa frase do Stunkard, que é um grande pesquisador da área de obesidade, que em 1958 já dizia: a maioria dos obesos não vai se engajar em tratamentos para obesidade, daqueles que se engajarem, a maioria não vai perder peso, e daqueles que perderem, a maioria vai ganhar o peso de volta. E eu entendo que eles não se engajam nos tratamentos que são propostos atualmente, porque são tratamentos que, se a gente for avaliar, não faríamos também, né? São tratamentos difíceis. Isso, como profissional, sempre foi algo que eu me questionei, né? Como eu vou propor para uma pessoa um tratamento do qual eu mesmo teria dificuldade em seguir? Então, são tratamentos que muitas vezes são difíceis de empatizar mesmo. A doutora Priscila também já mostrou esse gráfico, do qual eu sou fãzíssima, e ele mostra muito claramente, né, a complexidade de toda a relação, né, que faz uma pessoa manter um quadro de obesidade, e, portanto, não vai ser um único dispositivo, infelizmente, que vai ser capaz de solucionar uma situação tão complexa, né? Então, é claro que numa situação de extrema exceção, esse dispositivo pode ter uma aplicação, mas é algo que certamente não vai solucionar a obesidade como doença, né? E como situação de saúde pública. Além disso, quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de questões que são muito maiores do que só fornecer nutrientes. Quando a gente fala de hábito alimentar, a gente não está falando de algo que é simples de ser modificado. A gente constrói os nossos hábitos alimentares a partir das nossas vivências com a comida. Então, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz e quanto a gente come, é o que determina nossas escolhas alimentares. Então, se eu tenho boa relação com salada, se quando a minha mãe servia salada em casa era um momento gostoso, aquilo era parte de uma refeição boa, eu vou me relacionar bem com uma salada e eu vou ter prazer em comê-la também. Agora, se aquela salada tem uma conotação de privação, de restrição, de passar fome, de única coisa que pode ser consumida, ela vai trazer um sentimento negativo e uma repulsa na escolha. Então, provavelmente é um alimento que vai fazer menos parte do hábito. Então, a construção de um hábito alimentar, ela depende de uma repetição de atitudes alimentares positivas, ou que trazem, pelo menos, um sentido para aquela pessoa. Pode até ser negativa, né? Mas que fazem parte da história daquela pessoa. Então, não é tão simples de mudar, né? Para mudar um hábito alimentar, que é o que determina uma mudança alimentar real, que pode contribuir com uma perda de peso quando ela é determinada por excesso alimentar, a gente vai ter que ajudar esse indivíduo a comer melhor e fazer escolhas alimentares ajustadas e adequadas, mas considerando também as funções simbólicas dos alimentos. Então, não é apenas a função nutricional, claro que isso é importante, né? E eu, como nutricionista, defendo bastante, mas a gente também precisa defender funções simbólicas. Não vai dar para chamar de saudável uma alimentação que fornece nutrientes mínimos necessários, e aqueles 1.200 fornecidos são menores que o mínimo, muitas vezes, mas que são atingidas sem também atingir as necessidades culturais e simbólicas que os alimentos têm, né, carregam consigo. Então, quando a gente tem um aniversário, a gente sabe os alimentos que provavelmente terão acompanhando aquele aniversário, que representam comemoração, celebração, e certamente não é um líquido de proteína, né? E somente a comida pode atender essas necessidades. Então, um líquido que fornece energias, ele é um alimento, mas ele não é comida, porque ele não tem uma representação simbólica, e a gente precisa de comida também como um ato social. Eu trouxe brevemente um outro artigo, também só para trazer um outro ponto importante, de que muitas vezes também a gente tem focado a perda de peso como única forma de melhora da qualidade de vida ou de redução da mortalidade de um indivíduo com obesidade. Mas a gente também tem tido uma grande quantidade de artigos, cada vez mais, mostrando que mudanças do comportamento, e que então trazer comportamentos saudáveis, também tem uma influência muito grande na melhora de qualidade de vida e na redução da mortalidade.
Então, por exemplo, mesmo que um indivíduo não tenha uma perda de peso tão expressiva, mas se ele conseguir incluir hábitos de vida saudáveis, como aqui no caso estudado, consumo de 5 porções de frutas e vegetais por dia, exercício regular de maior que 12 vezes por mês, reconsumo de álcool moderado, né, e não fumar, isso é capaz de gerar também uma melhora de qualidade de vida e redução de mortalidade. Então, a gente também precisa ampliar o foco da melhora do indivíduo com obesidade, sendo mais ampla do que apenas a perda de peso. Então, com isso, estou finalizando, na nutrição, o que a gente propõe normalmente, né, como uma alternativa para esses tratamentos que aparecem da moda e que são, né, restritivos, são repensar estratégias, tentar buscar estratégias que sejam, de fato, possíveis de serem mantidas em longo prazo para essas pessoas com obesidade, e isso não é uma forma de ser complacente com obesidade, muito pelo contrário, é uma forma de reconhecer que quando a gente foca na perda de peso, a gente não está focando na manutenção da qualidade de vida que esse indivíduo precisa manter para poder viver mais saudável. Então, com isso, a gente vai tentar trabalhar, né, ressignificação e valorização da comida, encontrando sentidos e identidade em comer e ensinando mudanças de comportamento alimentar que possam ajudar, né, no tratamento aí da obesidade de forma mais eficaz. Então, a gente pode fazer isso explicando que dietas da moda muitas vezes podem fazer mal e desestabilizar o peso em longo prazo, estimular uma alimentação nutritiva e flexível, ficando atento para o que o paciente ou para que essa pessoa pensa ou sente e conhece sobre alimentação e nutrição, retirando rótulos morais de comida e tratando os alimentos de forma neutra, então sem grandes julgamentos, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. A gente precisa entender em que contexto esses alimentos estão entrando e ensinar as pessoas a fazerem escolhas nos contextos adequados. Auxiliar a melhorar o relacionamento com a comida, ensinar a filtrar informações nutricionais e informações sobre perda de peso, e explorar e valorizar as sensações do corpo, especialmente fome e saciedade, ajudar os indivíduos a reconhecer e fazer escolhas que sejam boas neste sentido e equilibradas em relação a essas percepções, para que ele possa comer melhor. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom, porque nos ajuda com esse aspecto de relação com a comida. E também amplia esse elemento de que apenas uma restrição alimentar vai ser a cura aí para a obesidade. Então agora, como todo mundo, né, todos os profissionais acabaram falando um pouco sobre os impactos e as interferências que acabam observando, eu só preciso confirmar, não sei se a doutora Priscila entra agora novamente ou já finalizou a fala. Assim, os slides eu acabei, mas eu gostaria de fazer um comentário, Felipe. Claro, claro. Pegando no que a Samantha falou sobre a doença periodontal, né? Com obesidade, com pré-diabetes, com diabetes, ele já tem mais risco de doença periodontal. Ele tem a área bucal como fonte de inflamação de endotélio. Né? Então, a gente já trabalha com o paciente com essa questão. Então, ele já está mais propício, né, até a ter essas inflamações que perpetuam o descontrole de diabetes. Né? Então, só para lembrar. Outra coisa também que eu acho interessante de ressaltar, que eu acho que todo mundo falou, né? Mas lembrar que o estudo não foi multidisciplinar. Ele foi feito classicamente ali, focado em área odontológica, não havia estudiosos de transtornos alimentares ali, não houve avaliação psiquiátrica, e um estudo que se propõe, né, a fechar a boca, né, ele precisa de uma avaliação psiquiátrica o tempo todo, vários questionários, enfim, muito falha em relação a isso, acho que isso é um ponto importante. Agora, quando a gente vê, né, eu fazendo um pouco de advogado do diabo aqui, quando a gente vê que a gente tem lá no IED, é comum acontecer isso que o INCA nos pede,
Interna esse paciente porque a nossa máquina, a máquina do INCA, só aguenta até 180 quilos para radioterapia. Interna aí que ele precisa perder, que a data radioterapia dele, ó, é daqui a 21 dias. O que a gente faz? A gente fecha a boca. Ele vai fazer a radioterapia dele daqui a 21 dias com menos 10 quilos, 12 quilos. Então, tem um momento que a gente interna e faz uma very low carb ou bota o aparelho que seja para ele fazer a radioterapia dele. A gente, claro, não vai fazer isso porque não tem estudo para isso ainda. O estudo é extremamente, como a Fernanda falou, muito pequeno. Mas talvez tratamentos de ponte possam ser utilizados como balão, como própria cirurgia bariátrica. Hoje a gente sabe que é um tratamento de ponte para mudança, né? Então, tratamentos de ponte utilizados como ponte podem ser mais uma das ferramentas. Então, eu volto a colocar isso, porque na pandemia da obesidade, agora entrou a bombeira aqui encarnada, né? A gente tem, para a gente chegar numa pandemia, a gente não vai chegar com extintor de incêndio, né? A bombeirada sabe disso, você tem que chegar com alto tanque. Então, a obesidade é uma pandemia que a gente precisa lançar mão de tudo, né? Então, eu acho que tem uma medicação para obesidade para ser liberada, gasta-se 1 bilhão, não lembro se de euros ou de dólares, mas 1 bi para conseguir chegar na farmácia, né? De todos os estudos que são feitos. Então, para a gente, um aparelho que é colocado em 20 minutos, que se for talvez bem estudado, com uma equipe múltipla, talvez, não estou falando que vai dar certo. Para alguns, talvez os IMCs de 100, 110 que a gente pega, 120 IMC, como point para uma bariátrica, talvez. Agora, o problema é a banalização, né? O grande problema é a banalização, como vocês viram, já está vendendo. Então, o perigo é esse, né? E o grande perigo dos transtornos alimentares. O nosso percentual no IED é de 28% de transtorno de compulsão alimentar dentro dos nossos pacientes com obesidade. Então, tem um viés de gravidade, né? São pacientes muito graves em termos de obesidade. Alta prevalência. E aí, como é que vai ficar? Ele vai beber no canudinho o leite condensado inteiro do mercado. Então, e não foi estudado nada disso. Então, o paciente com transtorno alimentar é um grande absurdo pensar em qualquer coisa desse tipo. Mas o paciente que não tem transtorno alimentar, bem avaliado, bem acompanhado, talvez um dia seja uma ponte, digamos assim, né? Diferente do bottom, que gera psicopatologia, né? O bottom que a gente falou lá da gastrostomia. Não sei se vocês concordam com essa posição aí meio polêmica, mas acho que a gente tem que abrir a cabeça também para o futuro. Te ouvindo, Priscila, acho que você acaba trazendo um outro lado da moeda, né? E nos ajuda a ampliar a discussão de que talvez um dia, sendo avaliado de uma forma adequada dentro de uma equipe multidisciplinar, conseguindo controlar bem todas essas variáveis, talvez a gente possa ter dispositivos melhores, né? Com tecnologias melhores que possam ajudar os pacientes. Então, acho bacana você trazer esse outro lado da moeda, porque é uma realidade, né? Uma realidade que você vive constantemente junto com seus pacientes, e talvez a gente não tenha, né, soluções a tão curto prazo assim para essa população que tem ali um prazo pré-definido para fazer um procedimento cirúrgico ou algo do tipo, né? Os demais têm alguma consideração em relação a... Eu concordo, né, bastante aí com a consideração que a Priscila fez, mas lembrando que talvez para isso precisasse de uma regulamentação para o uso, né? Porque a questão é que são procedimentos que são relativamente simples e que poderiam ser feitos no consultório dentário, e, portanto, nem sempre passariam por toda essa avaliação, o que, para mim, é o que é mais preocupante. Eu concordo com a doutora Priscila que devem ter situações muito extremas, que tanto essa quanto outras estratégias mais drásticas são o que salvam a vida daquele indivíduo, né? E sem dúvida vão poder ser utilizadas. O que a gente precisa regulamentar o uso disso, assim como a regulamentação do uso das medicações é feita, né? E como a gente acaba precisando olhar para esse paciente que vai receber essa indicação de uma forma muito cuidadosa, né?
também concordo nessa questão da banalização, que é o que eu mais temo, por ser um dispositivo que teoricamente pode ser colocado em 20 minutos, então qualquer pessoa sem critério nenhum, sem preparo psicológico, sem avaliação médica prévia, poderia procurar um consultório odontológico e fazer a instalação desse dispositivo, isso é muito preocupante. Então, esses critérios muito bem estabelecidos, médicos e também odontológicos, tendo em vista também todas as repercussões da saúde bucal do indivíduo como um todo. Felipe, o pessoal pediu o mapa da obesidade, o que eu botei, Fernanda também, sem a gente combinar, né, Fernanda? Botou também. Eu mandei por e-mail do Sebrata. Maravilha. Tá? Eu não sei se os demais, se alguém tem alguma consideração, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Estou vendo que está todo mundo com a câmera fechada. Se não, nós já vamos finalizando. Não? Então, ok. Quero agradecer a todos os profissionais, né? Acho que, primeiro, é muito bom, é muito gostoso estar com vocês, né? Eu acho que eu já estou familiarizado, me sentindo bem em casa com vocês. Conheço cada um de vocês, então quero agradecer pela linda apresentação e por estar aqui hoje, por compartilhar tudo que vocês sabem hoje, tá bom? Depois eu vou conversar com vocês para a gente ver como é que a gente pode fazer com esse webinar, né? Também disponibilizar no YouTube, não sei, a gente pode pensar em como disponibilizar esse material de uma forma que possa as pessoas conseguirem ter acesso a essa informação, né? A gente não tinha pensado isso antes, mas eu acho que é uma boa ponte, tá bom? Então, obrigado, doutora Priscila Gil, doutora Samantha, doutora Fernanda Psolaro, foi muito bom ouvir tudo que vocês tinham para apresentar e também aprender com vocês, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada. A discussão foi sempre muito boa. Muito bom estar com Muito vocês. rica. Obrigada pelo convite. Maravilha. Tenham uma boa noite a todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.